Você já deve ter ouvido falar do amarelão ou que um bebê precisou tomar banho de luz. Os meus 4 bebês tiveram, isso se chama icterícia. Meu sangue é O e do meu marido é A, então a icterícia deles foi incompatibilidade ABO. Existem vários tipos de icterícia. De todos eles, a que mais me deixou tensa foi do meu segundo filho, porque depois da alta hospitalar, ele teve o rebote. Parece que a bilirrubina dele voltou a subir. Na primeira consulta com a pediatra, ela percebeu a pelezinha dele mais amarelada. As zonas da icterícia, né, ela vai subindo para a melhora. Então a última parte que deixa de ficar amarela é o branco dos olhos, e ele tava nas perninhas ainda amarelo, o que é bastante preocupante. A gente dosava a bilirrubina dia sim, dia não em laboratório para ver se ele ia precisar ser internado, e como era meu segundo filho, ela já sabia que eu tinha amamentado bem o primeiro, ela falou: Paula, você precisa amamentar ele a cada 2 horas, porque quanto mais ele mamar, mais essa bilirrubina vai ser excretada pelas fezes. Só que esse meu filho, ele é o responsável por eu ter me tornado consultora de amamentação. Eu sofri demais na amamentação dele, não que eu não tenha sofrido no primeiro, mas esse filho foi pior. Os machucados foram mais assim densos, eu brinco até que eu perdi um pedacinho do meu mamilo, que é forte, e foi a pior dor que eu senti na minha vida. Então como é que eu ia ficar amamentando a cada 2 horas se estava insuportável a dor? Eu poderia ter feito outras opções, mas na época eu não era consultora, eu tinha muito medo de desmamar, eu sabia que a amamentação poderia melhorar, porque eu já tinha tido uma experiência, então eu fui muito insistente e forte, talvez. Eu chamei uma consultora para me ajudar. Essa consultora falou que ele era um forte candidato ao desmame. Pela forma como ele mamava, pela forma como eu estava fazendo, ao invés de me ajudar, ela me afetou muito psicologicamente. No dia seguinte, eu chamei uma outra consultora, e essa consultora, mais do que fazer ajustes, me ajudar com essas questões, ela me acolheu, ela me ouviu, e ela teve muito tato comigo, sabe? E ali, acho que foi o primeiro momento que eu me dei conta que uma puérpera não podia ter sido tratada como eu fui tratada, e sim como essa segunda consultora me tratou. E eu já estava pensando em fazer uma transição de carreira, então eu brinco que esse momento foi crucial para eu me tornar uma consultora de amamentação. Como eu disse no começo do vídeo, nem toda icterícia é igual. A dos meus filhos foi provavelmente por incompatibilidade ABO, mas é muito comum qualquer recém-nascido sem compatibilidade ter icterícia como uma adaptação a esse mundo externo fora do útero, e a gente precisa fazer com que eles tenham uma alta ingesta de leite materno, e se necessário, né, se eu tivesse mais informação, se eu soubesse que eu poderia proteger a minha amamentação em paralelo, talvez eu tivesse dado fórmula para o meu filho e ordenhado leite para eu poder ficar tranquila e não passar por todo o estresse que eu passei. Existem outros tipos de icterícia, nem todas precisam somente excretar a bilirrubina pelas fezes. Muitas precisam do famoso banho de luz, que é a fototerapia. Sobre banho de sol, não é mais recomendado, porque a pele dos bebês é muito mais sensível aos danos provocados pelos raios ultravioleta. Antigamente era muito recomendado, mas hoje em dia não é mais recomendado banho de sol. Luz natural, sim. Sair de carrinho, a mãe ter exposição à luz natural com o bebê, desde que o bebê esteja na sombra, não no sol diretamente. Isso ajuda para outras questões, a regular o ciclo circadiano, para a mãe não entrar em depressão também, para a saúde mental da mãe, é muito importante. Mas para a icterícia, precisa ficar muito atento a que tipo de icterícia é, falar com seu médico, ter um pediatra avaliando para ver se a fototerapia é necessária, se uma reinternação é necessária após a alta da maternidade e a alta ingesta de leite. E também tem uma icterícia que é própria do leite materno, investigar como que vai seguir a dieta daquele bebê a partir dali. Me contem, vocês que já tiveram bebê, eles tiveram icterícia, como que foi essa experiência para vocês? E vocês que estão grávidas, vocês já pensaram sobre isso? Vocês têm algum medo em relação a isso? Me contem aqui nos comentários, não deixem de curtir e compartilhar o meu vídeo.